Olá, eu sou a professora Tabata Veronese, professora de Direito do Trabalho e de Direito Processual do Trabalho. Acompanhando os temas recorrentes nas provas da OAB, vale analisar a jornada especial de 12 por 36, que sofreu alterações significativas na reforma trabalhista. O artigo 59A da CLT trata da jornada 12 por 36. Vejam, em exceção ao disposto no artigo 59 dessa consolidação, é facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de 12 horas, seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação. Vejam que o legislador possibilita o ajuste do contrato de trabalho em relação ao estabelecimento dessa jornada diferenciada, que foge à regra normal de 8 horas diárias, porque o trabalhador laborará 12 horas consecutivas no mesmo dia e depois terá um descanso maior do que o trabalhador que segue a regra normal de 8 horas diárias, porque ele terá 36 horas consecutivas de descanso. Trabalha 12 horas em um dia, descansa 36 horas, trabalha no outro dia 12 horas e assim sucessivamente. O que acontece é que desta forma vai acontecer inevitavelmente deste trabalhador estar em um sábado, em um domingo, em um feriado trabalhando. Em relação ao sábado, é considerado um dia útil normalmente. Mas em relação aos domingos e aos feriados, em regra, seria recomendável o descanso, de acordo com o direito ao lazer, também considerado um direito fundamental assegurado na Constituição Federal entre os direitos fundamentais e entre os direitos sociais. Mas, em relação a este direito ao lazer, a CLT prevê a necessidade de descanso uma vez por semana, o chamado DSR, Descanso Semanal Remunerado, que tem uma regulamentação específica de que, preferencialmente, o trabalhador deveria descansar aos domingos, para que assim pudesse usufruir do seu lazer, do seu descanso, juntamente à sua família, como de costume. Mas não é possível, sobretudo nos últimos tempos, em que cada vez mais empresas trabalham todos os dias da semana, não tendo uma paralisação. Além de trabalhar todos os dias da semana, trabalham 24 horas por dia. E assim a empresa precisa realizar uma escala de revezamento para que todos possam ter pelo menos um domingo de descanso por mês. Em relação aos feriados, se a empresa trabalha nesse formato de 7 dias por semana, 24 horas por dia, ou ainda que não seja 24 horas por dia, mas 7 dias por semana, haverá também a necessidade dessa escala para um revezamento e que todos possam, pelo menos uma vez por mês, ter um domingo de descanso, segundo as regras do descanso semanal remunerado. Porém, para este trabalhador da escala de 12 por 36, não será concedido este benefício como regra de descanso aos domingos e aos feriados, porque, segundo a legislação, como podemos conferir, ele tem uma compensação e assim ele não há relação a horas extras. Vejam, o texto é muito claro. Ele se refere a uma compensação em forma de descanso prolongado. Para o trabalhador que tem a sua jornada normal de 8 horas, ele tem ali a sua jornada de 8 horas, podendo ter até 2 horas extras, como regra, mas é possível que, ao invés de receber pelas horas extraordinárias que extrapolem o limite, este trabalhador também tem um regime de compensação, pelo chamado banco de horas. O que acontece em relação ao trabalhador da jornada de 12 por 36 é uma espécie de compensação em que ele abre mão da hora extra, porque qualquer trabalhador ou tem hora extra ou tem o banco de horas. E aqui ele já tem uma compensação previamente estabelecida de um descanso estendido de 36 horas após 12 horas consecutivas. E essa é uma compensação diferenciada, porque além do descanso em si, dessas 36 horas,
ele terá correspondentemente pela legislação ali absorvido outro direito em relação não só à hora extra, mas também ao descanso, que é suprimido, que é absorvido por esta regra. Então, ele não receberá hora extra e não receberá também compensação em dobro ou qualquer outro tipo de indenização ou de adicional por trabalhar 12 horas em um determinado dia, já que ele tem essa compensação estendida de 36 horas. Um ponto relevante também é que se essa jornada de 12 horas alcança o horário noturno, que pela CLT acontece em regra para o trabalhador das 22 horas até as 5 horas da manhã, este trabalhador da escala de 12 por 36 não receberá adicional noturno também, porque novamente vale ressaltar a compensação das 36 horas de descanso. Ou seja, essas 36 horas de descanso é uma compensação que é considerada válida para compensar não só o descanso, como também as outras situações de hora extra, de descanso semanal remunerado e de adicional noturno. Ponto que é fundamental em relação à alteração da reforma trabalhista é que antes não havia possibilidade de ajuste da jornada de 12 por 36 meramente por um acordo individual. Era necessário um acordo coletivo ou uma convenção coletiva de trabalho, ajustada pelo sindicato. Mas, como diz o caput da redação do artigo 59A, nós vimos que o legislador permitiu esse ajuste até mesmo por um acordo escrito, individual. Não precisa mais uma convenção coletiva de trabalho ou um acordo coletivo de trabalho intermediado pelo sindicato, mas um mero acordo individual por escrito entre o próprio empregado e o próprio trabalhador. Uma outra alteração se refere aos tipos de trabalhadores que podem ser contratados nessa modalidade. E houve uma extensão, uma ampliação, permitindo que qualquer trabalhador possa fazer esse ajuste, não havendo mais uma restrição. Vejam o parágrafo único. A remuneração pactuada pelo horário previsto no caput deste artigo abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados e serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno quando houver de que tratam o artigo 70 e o parágrafo 5º do artigo 73 desta consolidação. Vejam, portanto, que o parágrafo único reforça toda essa intenção do legislador de não haver uma consideração como tempo à disposição do empregador, este tempo que extrapola a jornada de 12 horas seguidas e aquilo que está em 36 horas de descanso não vai ser considerado como hora extra, como uma compensação a ser feita por meio de indenização em razão de haver ali um feriado ou um domingo e também ao adicional noturno. Ocorre que a Constituição Federal, que traz em relação aos direitos trabalhistas uma grande relação no seu artigo 7º, e a partir desse artigo 7º que nós também precisaremos ter um suporte constitucional para avaliar a legislação infraconstitucional se está ou não de acordo com a Constituição Federal, nós vemos que o artigo 7º, quando traz esses direitos trabalhistas, tem o inciso 13, que estabelece a duração normal, não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Vejam, portanto, que o Constituinte não elencou a possibilidade de acordo individual escrito para alteração da jornada normal de trabalho de 8 horas. E, com base nesta leitura, há questionamentos doutrinários, especialmente, em relação à constitucionalidade ou inconstitucionalidade desta alteração da jornada 12 por 36, permitida também ali por meio de acordo individual por escrito. Como reforço dessa argumentação, a súmula 444 do CLT também menciona a necessidade de alteração por acordo ou convenção coletiva de trabalho. Vejam,
É válida, em caráter excepcional, a jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, prevista em lei ou ajustada exclusivamente mediante acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, assegurada a remuneração em dobro dos feriados trabalhados. O empregado não tem direito ao pagamento de adicional referente ao labor prestado da 11ª e da 12ª horas. Vejam novamente o reforço e o destaque à palavra exclusivamente, por acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. Portanto, não há menção a acordo individual por escrito. Com base nestas leituras, é que há a ação direta de inconstitucionalidade 5994 em discussão no STF. Porém, o STF decidiu que não há inconstitucionalidade e permitiu, sim, que haja acordo individual por escrito. Contudo, o direito do trabalho, assim como todo o direito, está sempre suscetível de questionamentos, de análises, de reavaliações e de alterações pela jurisprudência e também pelo próprio Poder Legislativo. Por isso, é importante acompanhar a legislação, a sua dinâmica e também a jurisprudência, para estar de acordo com o entendimento atualizado tanto da doutrina quanto da jurisprudência. Assim, reforço a importância dos estudos e ao acompanhamento. Bons estudos e até a próxima!